Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou esse universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós somos o grupo ecumênico do Caminho do Amor à Semente de Luz. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Porque se nós não somos uma igreja, não somos religião, não somos centro espírita, porque pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos, porque é a única doutrina que não tem preconceito. O preconceito ele separa em vez de unir. Nos ensinou o Mestre de Nazaré. O nosso amigo Dr. João, Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, ele nos orienta. Olha, nos avisa, nos orienta. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de escrever aí. Nos ajuda a divulgar essa doutrina, que é uma pesquisa, é um estudo que nós fazemos na luz da doutrina dos Espíritos. Nós estudamos vida além da vida. Nós estudamos o meio de ir para outra vida, porque a vida continua. Hoje é provado pela ciência. Tudo não acaba aqui não. Nós temos a continuação da vida. Para isso nós usamos o Evangelho de Jesus. Por isso nós estamos gravando hoje o estudo do Evangelho no lar de número 18. Número 18. Que é o capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos estudando mundos regenerados. Aí estamos em regeneração, né? Hoje nós vamos falar do quinto passo, do passo número 5, o que é Satanás. Mas antes de começarmos os estudos, vamos falar com o nosso Deus. Porque nosso grupo não fazemos nada sem começar pedindo autorização ao plano espiritual. Porque Jesus é o nosso comandante. Nós apenas somos seus seguidores, seus trabalhadores, somos instrumentos na mão deles. Está compreendendo? Então, oremos a Deus. Coloca aí, você que está na sua casa, tem um lugar para colocar uma vasilha com água. Para que na nossa oração, essa aguinha seja fluidificada. Quando depois, você coloca no bebedouro do animalzinho. Você coloca um pouco na água onde você irriga as plantas. Você coloca na vasilha de água da família. Porque os amigos espirituais irão colocar o antídoto necessário para cada um de vocês. Cuidado com os mitos, sabe? Tem pessoas que ficam inventando as coisas. Pessoal, é o DNA da igreja. Tem gente que fala que a água fluidificada não pode ser congelada.
Você não pode tampar a garrafa. Minha irmã, você pode ir no mercado comprar na garrafa de água e colocar. Não precisa destampar, não. O Espírito, ele atravessa qualquer matéria. Então a tampa da garrafa não vai atrapalhar a fluidificação da água, não. E não deixa aberto, se não cai inseto lá dentro. Conserva fechada. E não pode dar para pessoa especial, costuma dizer, olha, se a água é para o enfermo, você não pode dar por outro sadio que a enfermidade passa. Isso é mentira, minha amiga. A igreja usa mentira para desfazer a verdade. É isso que nós fazemos, pregando a verdade, porque ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Porque Deus, Jesus, o plano espiritual, sabe que você precisa. Esteja onde você estiver, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, Deus está contigo. Jesus está ao seu lado. Ele prometeu que jamais nos deixaria só, órfão e desamparado. Senhor, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do macro, do micro, Tu, Senhor, criasse todas as coisas pela sua palavra, pelo verbo. O verbo é a palavra. Portanto, querido irmão, querida irmã, Deus não precisou amassar barro para fazer o homem, não. Deus ordenou, faça-se o homem, e ele foi feito. Colocou nele macho e a fêmea. Não precisou tirar a costela dele para fazer a mulher, não. Deus colocou no mesmo dia o macho e a fêmea no corpo físico, o Homo sapiens sapiens. Essa é a verdade de Deus, não é da igreja nem do homem, não. Acredita em Deus. Senhor Jesus, que esta luz, que esta palavra adentra dentro dessa condução, dentro deste lar, nesse sítio, nesse aparelho que está passando esta oração. Essa pessoa, esse irmão, essa irmã, que tem a humildade, a paciência de nos ouvir, que ele possa continuar com essa paciência, com essa humildade e nos assistir até o final. Senhor, que esta semente, que é uma semente de luz, encontre no seu coração uma terra preparada para que ela possa nascer, crescer, florir e dar muitos frutos. Porque essa é a nossa missão na terra, é evoluir, é crescer espiritualmente, porque nós estamos numa viagem para o mundo feliz, ao encontro do nosso Deus que é Pai. Nós somos uma centelha de luz que viajamos no caminho da luz para encontrar a fonte criadora. Senhor Jesus, fluidifica as águas, coloca o antídoto aí, necessário para essa enfermidade. Você, minha irmã, você, meu irmão, que tem uma dificuldade, tem um problema, tem uma causa, para de dizer, de engrandecer esta. Deus, Jesus, o plano espiritual é muito maior do que o seu problema. A sua enfermidade, minha irmã, é uma fagulha. Como nós somos sempre grão de areia. Só que o grão de areia, sem o grão de areia não existe a montanha. Sem o grão de areia, nós não poderíamos avistar a lua de olho nu. Nós não avistaríamos as estrelas que refletem na união dos grãos de areia. Essa é a nossa missão, a missão do grupo ecumênico do caminho do amor. É a unificação da igreja. Porque unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Em nome do Senhor Jesus, convidamos você para estar conosco. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus, mais esta oportunidade, esta chance. Como sempre, o nosso trabalho, nós sempre começamos com uma música,
uma canção que é feita por nós mesmos. As letras são sempre concernentes ao nosso trabalho. Hoje nós homenageamos a mãe do nosso libertador, quando ele encarnou no planeta Terra, Maria de Nazaré. Tão bela e pura, um anjo de candura, um corpo de mulher. Mas Deus a escolheu para que o filho seu chamasse Jesus de Nazaré. Ó tu, ó Belém de Judá, viu a estrela brilhar e os anjos cantando louvores a Deus. Nessa noite nascia numa estrebaria Jesus, o Filho de Deus. Porque nessa noite nascia numa estrebaria Jesus, o Filho de Deus. Bendita és tu entre todas as mulheres, Mãe Maria de Nazaré. Foi do teu ventre nascia o esperado Messias, o marco da fé. De Israel, era princesa, ele é rainha, mas somente mulher, mãe de todas as mães, Maria de Nazaré. Todas as mães, Maria de Nazaré, Maria. Nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Dando prosseguimento ao nosso estudo, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus,
na luz da doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, vou preparar os lugares. Queridos, nós estamos falando da diversidade de mundos. Nós estamos apresentando a diversidade do mundo em regeneração, que é o nosso estudo básico, que é o estudo básico do nosso grupo, 7 passos para renascer para a vida melhor. Hoje nós estamos falando, né, do passo de número 5, o que é Satanás. A pergunta sempre é, o que é o homem? O que é Deus? O que é Jesus? Hoje nós fazemos a pergunta, o que é Satanás? Bem, traduzindo a palavra Satanás quer dizer o acusador, aquele que acusa. O que é esta figura? É uma figura mitológica, mentirosa, que a igreja criou. Lembra do nosso estudo? Que a igreja está sempre na contramão da verdade? Nós, às vezes, falamos, se você quer seguir a verdade, é só fazer o contrário que a igreja ensina. Porque eles mesmos têm a audácia de dizer, olha, faça o que nós mandamos, mas não faça o que nós fazemos. Porque eles estão sempre ao contrário da verdade. Satanás é uma mitologia, é uma figura criada pela igreja. Quando a igreja não aceitou o primeiro casal, ela então criou um outro casal e chamou Adão e Eva. O primeiro casal, Deus abençoou o homem e a mulher que ele construiu, ele fez no mesmo dia. Não amassou barro, nem tirou a costela do Adão para fazer a mulher, não. Deus ordenou, faça-se o homem, o corpo físico, ele foi feito. Que é nós estudamos, né? O que é o corpo físico? É a energia condensada, o composto orgânico, aquele que vai desintegrar quando terminar o prazo de validade. Mas o que está falando, a inteligência é o espírito. Agora, a igreja então criou este segundo casal. Fez o contrário. Veja que Deus abençoou, a igreja amaldiçoou. Deus amaldiçoou Adão e a Eva. Por causa de quê, meu irmão? Aí é que entra a negociata. Porque a igreja criou o perdão e a condenação. Você compreende? Como o seu filho, o filho do Adão e Eva, que estava amaldiçoado, ele já nascia com o pecado. Então, para ser um filho de Deus, a igreja deu um jeitinho, é só batizar. Aí é que entra, né, o DNA do homem. Mas para batizar tem que pagar. Nada de graça. O perdão e a observação. Eu não consigo falar essa palavra. Quando absorve, né? Precisa ser pago. Se você não pagar, você não vai entrar no céu. Porque mesmo que você seja um religioso, siga a igreja, quando você desencarna, tem que fazer a missa de corpo presente, a missa de 7º dia, a missa de 3 meses, a missa de 1 ano, a missa de 10 anos. Quer dizer, com todo, até o Papa, até os sacerdotes, os líderes,
tem que fazer a oração, senão ele não vai para o céu. Agora, como fazer? Presta atenção, meu. Eu quero que você preste atenção. Nós não somos hereges, nós não queremos tirar a sua fé, não. Nós estamos te alertando. Cuidado com o homem. A palavra diz, ai daquele que confia no homem. Mas bem-aventurado é o que confia em Deus. O que nós estamos ensinando para você é o que Jesus nos ensinou. Se nós estivermos errados, você não deve corrigir nós, ficar bravo com Jesus. Foi Ele que nos ensinou. O que nós falamos está escrito no Evangelho. Nós não inventamos. Por exemplo, Satanás é uma figura inventada. Nós não inventamos nada. Para nós não existe. O espírito mau, o espírito que faz maldade, é um espírito que ainda não aceitou a luz. Porque Deus é tão maravilhoso, a sua benignidade é eterna, que Ele dá o livre-arbítrio para o espírito. O espírito pode ficar milhares de anos nas trevas. Deus não pune, não ameaça, como a igreja faz, não. Eu que fui religioso, né, evangélico, protestante, agora de vez em quando eu vou visitar, porque eu sou ecumênico, eu vou em qualquer lugar. A doutrina que eu sigo hoje não tem preconceito. Para pregar o Mestre Jesus, eu vou em qualquer lugar. Porque quando ele diz, ide e pregai o Evangelho, ele mandou pregar o Evangelho na terra toda, todos os lugares. Você compreende? Então é por isso que nós seguimos essa doutrina. Aí a igreja então criou esta figura de Satanás, porque o homem tem dentro de si o DNA de Deus. Você pode enganar muita gente por muito tempo, mas você não conseguirá enganar todo mundo todo o tempo. Porque um dia o homem se liberta, como eu me libertei. Eu tentei seguir as igrejas, eu tentei consertar alguma coisa que eu vi está errado, porque Jesus veio ao mundo, encarnou para corrigir a igreja mesmo. Jesus não veio para perdoar pecado nosso, não. O erro de pecado é erro. O erro é nós ser escravos da igreja, nós confiar na igreja. Jesus veio nos libertar. Ele não veio corrigir a lei de Deus, nem os profetas de Deus, né? Ele veio corrigir o que está errado. A doutrina dos Espíritos não é uma nova religião, não é uma nova igreja. A doutrina dos Espíritos veio para continuar. Porque ela prega o Evangelho de Jesus, ela não prega uma nova doutrina. E a doutrina da terceira revelação não foi dada por homem. Por mais que a igreja tenta colocar na cabeça que a doutrina dos Espíritos é a doutrina de Kardec, é mentira. Eu falo, se a doutrina desses Espíritos é a doutrina de Kardec, então o Evangelho não é de Jesus, é de João Evangelista. Não é verdade? Raciocina. O Evangelho de Jesus é segundo João. João escreveu o que ele fala, eu escrevi o que eu vi da boca dele. Kardec escreveu o que ouviu da boca dos Espíritos através dos médios. Kardec nem médio psicógrafo ou psicofone era. Ele escrevia que os outros médios, com todo o cuidado, com toda a vigilância, toda a responsabilidade. Aí então a igreja sabia que o homem não ia obedecer a ela, porque o homem tem a sabedoria de Deus. Então criou a figura de Satanás. Então eu faço uma comparação para você. No tempo da escravidão, quando o senhorzinho, o dono dos escravos, ia falar com o escravo, ele nunca vinha sozinho, ele vinha com
capitão do mato, com o capataz, né? O capitão do mato. O capitão do mato, ele ficava com a chibata batendo nas mãos, olhando com cara feia. O escravo tinha que ficar de cabeça baixa, com as mãos para trás, e só podia falar duas palavras: sim, senhor, ou não, senhor. Não podia contestar nada. Então pergunto a você, aquele escravo servia na senzala, na escravidão, porque ele gostava? Porque ele amava o senhorinho? Não. Qualquer criança pode responder isso. Ele servia porque ele era obrigado, ameaçado. É o que a igreja faz. Como eu disse, eu que segui 23 anos o evangélico protestante, o chamado cristão evangélico, deixei-o para seguir a doutrina dos Espíritos, não porque eles são maus, não porque eu deixei da Igreja Católica porque a Igreja Católica é má, mas é quem dirige. O Satanás é o dirigente, porque ele distorce a verdade de Deus. Ele é que acusa. Deus não acusa ninguém, Deus não condena ninguém. A condenação vem da boca do homem. Por isso que o homem se preocupa em jejuar, é santificar o corpo, porque ele é materialista. Ele não procura santificar o espírito, a mudança de atitude, porque o jejum é espiritual. Porque o que faz mal para o espírito não é o que entra no corpo, é o que sai dele. Você compreende? Então esta figura, ela foi feita para isso, para colocar medo, para aterrorizar os seguidores, para ameaçar. Então é lógico, tão lógico, só não vê quem não quer ver, só não escuta quem não quer escutar. Que o seguidor das igrejas não segue por amor à igreja. Não segue a Deus por amor, segue por medo. Você compreende? Eu segui uma igreja, agora eu deixei dela para seguir o Espiritismo, porque sou ecumênico. Eu não acho preconceito dentro do Evangelho. Então, a única doutrina que não tem preconceito é a doutrina dos Espíritos. E na doutrina dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: Satanás, como a igreja prega, existe? E o Espírito da Verdade fala: não, ele não existe. Porque se ele existisse, ele era filho de Deus. Então ele tinha uma chance para se libertar, para se arrepender e tornar um anjo. A igreja, ela fala, ela confessa: Satanás nasceu na mentira, vai viver na mentira, vai morrer na mentira. Então ele é o contrário da verdade. É uma prova que é da igreja, que é uma coisa do homem, que foi feito para amedrontar. Agora o que acontece é o seguinte, que ele não tem poder nenhum. O que dá poder para ele é a própria igreja, é o próprio dirigente, é o sacerdote, é o pastor, é o ancião, é o cooperador, é o dirigente. Porque eles falam o tempo todo de Satanás. Se você não pagar o dízimo, Satanás vai te castigar. Se você não obedecer à igreja, você vai abrir a porta para Satanás tomar conta de você e da sua família. Isso é ameaça, mesmo. Isso é chantagem. Isso é terrorismo. Deus é amor, nada existe fora desse amor. Deus não condena ninguém, como nós dissemos. Deus não perdoa ninguém, mas também Ele não condena, porque Ele não vê erro em nós. Então, percebe, minha filha, nós, no caminho do amor, somos um pequeno beija-flor. Nós catucamos a onça com a vara curta.
Porque quando esse vídeo sair, entrar no YouTube, muitos sacerdotes, muitos pastores não costumam fazer. Tem um vídeo que 2 sacerdotes de uma rádio que tem aqui em São Paulo, que é religiosa, eles me chamam de um velho. Tem um velho na internet aí, que nem falar direito ele sabe. Ele quer corrigir a igreja. Nós somos 2, né? Professor de teologia. Nós damos aula na faculdade. Será que nós não ia perceber isso? Então nós avisamos, irmão, examina o nosso estudo, e examina, e lê o vídeo, o capítulo, para você ver quem é que está certo, se é nós, se é o sacerdote. É você que tem que saber, não é eu que vou dizer que você está certo ou está errado, não. Você mesmo você é o que você pensa. Aí a igreja, você pode dizer, né? O religioso vai dizer assim, mas isso está na Bíblia. Está na Bíblia, porque a igreja fez um estrago na Bíblia, principalmente o Evangelho de Mateus. A Bíblia fez um estrago. Agora, Kardec vem, escreve, inspirado pelos Espíritos superiores. A fé verdadeira é a fé raciocinada. Meu irmão, você tem que raciocinar. Deus é único, é onipotente, é onisciente, onipresente. Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Não existe outra energia maior do que Ele. Ele criou tudo. Mas ninguém sabe, Ele não se criou, Ele sempre existiu. Ele é o único que é infinito, não tem começo e não tem fim. Nós somos eternos, mas nós temos um começo. Então vamos, irmão, vamos. Eu pediria para você, meu irmão, para o seu bem. Se você não quiser, tudo bem. Não assiste o nosso vídeo, deixa de lado, continua. Porque você quer se aparecer, minha irmã, você vai aparecer. Mas lembra de uma coisa, é a mesma coisa do corpo. Por mais perfeito que ele seja, um corpo com deficiência, com doença, o corpo de uma missa universal, ele vai para o pó como qualquer outro. Ele tem um final. Eu conheço 5 igrejas que quase dominou o mundo. Hoje fechou as portas. Você que está com a Bíblia na mão, será que você não percebe? Se você acredita realmente que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus que tem que ser obediente, por que você não obedece? Minha irmã, a última profecia desta Bíblia, a última profecia de Jesus, está no último capítulo da Bíblia. João Evangelista escreve que no final do 3º milênio, nós estamos já no quarto do primeiro centenário do 3º milênio. O Senhor Jesus mostra para o João todas as igrejas. Minha irmã, não é algumas igrejas, não é todas as igrejas estavam com a porta fechada. Por isso é que Jesus começou a ensinar o Evangelho no lar. Que nós, da terceira revelação, nós do caminho do amor, nós ensinamos a fazer o Evangelho no lar. Porque vai chegar um dia que não vai ter mais templo, não vai ter mais igreja. Então vai se estudar, vai ensinar o Evangelho de Jesus dentro do lar, na família. Esta igreja não vai fechar jamais. Você compreende? Então vamos para o Evangelho. Meu irmão, presta atenção, você que decora a Bíblia. A figura de Satanás, 3 evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas. Lucas e Marcos nunca conheceram Jesus, nunca viram Jesus. Marcos e Mateus não viveram no tempo de Jesus, não conheceram ele.
único evangelista que conheceu Jesus e foi apóstolo, ele entrou na metade do ministério de Jesus. Ele não participou do batismo, ele não estava lá no batismo. Percebe que esses 3 evangelistas que escrevem, isso é heresia, isto é mentira. Tanta mentira como Satanás, como a história de Adão e Eva. É uma fantasia, é uma distorção da verdade de Deus. Então escreve eles, Lucas, Marcos e Mateus. Depois de ser batizado, Jesus, o Espírito o arrebatou para o deserto. Que Espírito, irmão? O Espírito Santo. Bem, segundo vocês, o Espírito Santo só apareceu depois, lá em Jerusalém, depois da volta de Jesus para o plano espiritual. Segundo a igreja, a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, começou no ano 240. Então, qual é o Espírito que pegou ele e carregou ele para o deserto? Satanás? Minha irmã, essa figura foi criada pela igreja. Jesus é o Espírito mais evoluído que encarnou na Terra. Você acha que Jesus, que ajudou a construir esse planeta, ele precisaria provar para esta figura que ele realmente é Filho de Deus? Vocês que acreditam nele, acham que Jesus é Deus. Presta atenção, minha irmã. Por favor, raciocina. Você coloca, se você acha que Jesus é Deus, você está colocando essa figura que a igreja criou maior do que Deus. Você tem sentimento, tem pensamento do tamanho da besteira que você faz. Meu irmão, presta atenção, tem pastor que fala 10, 15 vezes o nome de Satanás, está o tempo todo na sua pregação de Satanás, como que ele foi levantado para pregar Satanás, não pregar Jesus, mas pregar satânico, ser o satanismo. Tem apóstolo, bispo, fala o tempo todo dessa figura, colocando medo nas pessoas, querendo denegrir, desculpa, eu não gosto dessa palavra, querendo destruir a palavra da verdade. Então, ele vai fazer o quê? Jejuar e orar. Porque Jesus teria que jejuar? No Evangelho, quando a igreja exigia o jejum, que é um mandamento da igreja. Nos 10 mandamentos não tem jejum. Essa é a lei de Deus. Tem 10 mandamentos. Tem 2 mandamentos que a igreja não cumpre. Mas ela coloca esse jejum. A igreja, para se consagrar, tem que jejuar. O Senhor Jesus, quando os discípulos, quando o povo falava sobre reencarnação, Jesus nunca corrigiu. E a igreja corrige. Jesus nunca corrigiu quando o assunto é sobre reencarnação. Quando fala do jejum, o Senhor Jesus fala para o sacerdote que isso é uma criação deles. Eu esqueci o nome. É uma coisa criada, é material. E ele então declara, quem conhece a verdade de Deus, sabe que Deus e Jesus, eles querem misericórdia, não sacrifício. Misericórdia, não sacrifício. Porque o que entra pela boca não faz mal a ninguém. É do corpo mesmo. É do corpo.
porque o corpo precisa do fluido vital. O fluido vital é a vitamina que o corpo precisa. Agora, o espírito, ele é a luz, é o amor, a alimentação dele. O que faz bem, o que faz mal é o que sai, porque o que é que sai do pensamento, da boca? Jesus disse, a boca fala o que o coração está cheio, quer dizer, o sentimento está cheio. Adultério, maledicência, maldade, preconceito, só isso. Isso faz mal a você, meu irmão. A você, dirigente de uma igreja, dirigente de um grupo. Isso faz mal para você. Meu irmão, para de pregar essa figura mentirosa, para não se enquadrar nessa mentira e ser um mentiroso também. Seja verdadeiro. O Senhor, você é um mensageiro. Você é ou não é um representante de Deus? Por que você tem que pregar Satanás? Porque não prega Jesus. Não perca o seu tempo pregando uma figura que não existe. Você não precisa pregar medo, não precisa amedrontar, colocar terrorismo na mente das pessoas de simplicidade. Porque Jesus disse, ai daquele que fazer mal a um dos meus menores seguidores. Haverá choro e ranger de dentes. Tenha cuidado, não é castigo de Deus não, meu irmão. Você vai colher essa semente que você está plantando. Você foi chamado, não é para pregar Satanás não, não é para amedrontar as pessoas não. Você foi chamado para pregar a palavra de libertação. E você quer manter as pessoas dentro da escravidão. Que a religião é uma senzala. O Senhor Jesus veio nos libertar da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Por que é que Jesus, que sempre foi contra o jejum, ele vai para o deserto? Por que que Jesus, o espírito mais evoluído, tem que se mostrar para essa figura que ele é filho de Deus? Por quê? Você dá tanto poder a ele, de achar que ele é maior do que Deus, maior do que Jesus. Por que que Satanás pode entrar numa casa de uma pessoa que serve a Deus? Ele serve a Deus. E se nós estamos com Jesus, nós estamos com Deus. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Quem será? Quem pode ser maior do que Deus? Será que você não raciocina? Será que você não pensa um pouquinho para o seu bem? Porque você não está fazendo mal para os outros. O maior mal você faz para você mesmo. Porque essa semente que você está plantando, é você que vai colher esse fruto. Você é eterno. Você é eterno. Você um dia vai ter que responder por isso. Vai ter que comer desse fruto amargo que você tem. Então esses três profetas, esses três evangelistas que não estavam no batismo, fala dessa heresia, dessa mentira. Agora vamos para o evangelho, o quarto evangelista, João Evangelista. João Evangelista escreve, olha, tudo que eu escrevi, eu ouvi da boca dele, Jesus de Nazaré. João Evangelista esteve com Jesus, foi o único apóstolo que começou com Jesus. Não abandonou Jesus. Estava com Jesus lá na cruz do Calvário. Ele só deixou de Jesus porque Jesus pediu a ele cuidar de Maria de Nazaré, que era sua mãe. Porque naquele tempo, a mulher que ficasse sem um familiar, homem, marido ou filho, para sobreviver tinha que tornar-se prostituta. E se fosse prego pela igreja prostituindo, era apedrejada até a morte. Aí então, o Senhor Jesus disse, filho, eis aí a tua mãe. Mãe, mulher, eis aí o teu filho. Foi só assim que Jesus então
abraçou Maria e saiu, levou ela para a casa dele e cuidou dela até os 96 anos de Maria de Nazaré. Este Jesus, este apóstolo, esse evangelista, ele escreve, pega a Bíblia, pega essa Bíblia que você decora e não aprende o que está escrito. Lê primeiro capítulo de João. Depois que Jesus dirigiu a João Batista, Jesus não precisava ser batizado. Lembra que João disse, Senhor, não é eu que tenho que te batizar, é você que tem que me batizar. Qualquer coisa que tem que fazer de bem, é ele que tem que fazer, não João Batista se coloca no seu lugar. Ele diz, deixa cumprir a lei, porque Jesus veio para cumprir a lei. Ele tinha que fazer tudo que estava escrito na lei. Tinha que obedecer a lei até a cruz do Calvário. Porque na hora que ele diz, Pai, tudo está consumado, então acabou a lei do homem. Persiste a lei de Deus agora. Ele corrigiu. Agora, você tem o livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar. Então, João Evangelista escreve o batismo, todo o acontecimento que houve. Aí depois, João Batista escreve, e no outro dia, está escrito, eu já li em várias traduções, no outro dia, quando Jesus passava perto de João Batista, João Batista chamou André e Felipe e disse, eis aí o libertador do mundo, o Messias do Deus vivo. João escreve que esses dois discípulos de João, seguiram a Jesus. Quando Jesus percebeu que ele estava seguindo, parou e disse, a quem buscar? Ele disse, o Filho de Deus vivo. Venha e vai ver onde é que ele mora. Jesus não repreende, não. Você que fala que Jesus é Deus, Jesus não falou, não, eu não sou filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Não, Jesus disse, vem e vê. Jesus concordou quando ele disse, o Filho de Deus, o Messias de Deus. E João escreve que ele ficou lá durante aquele dia, até a hora 10ª, até 10 horas da noite. Depois nós vamos para o capítulo 2 do Evangelista de João. Jesus estava na festa de Caná, na Galileia, no terceiro dia. No terceiro dia, Jesus estava na festa de Caná. Terceiro dia. No quarto dia, Jesus estava lá na praia da Galileia. Foi encontrar com Pedro e seus irmãos. Foi lá que ele começou a evangelização. Eles trabalhavam o dia todo evangelizando. Quando à noite eles pernoitavam na casa de de Pedro. Foi lá que começou o evangelho no lar. A única igreja fundada na terra. É a única porta, aquela que Jesus disse, eu sou a porta. A outra porta é de ladrão e salteador. Jesus começou, eles faziam, eles cantavam o hino, eles falavam do Evangelho. Foi lá que Jesus encontrou com Nicodemos e deu aquela lição sobre a reencarnação. No capítulo 3 do Evangelho de João, né? Então percebe, João não fala de Satanás, não fala dessa ida para o deserto. Ele não deixou de Jesus, estava sempre lá, ele conta os dias, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, que depois continuou pregando. No terceiro, quando ele encontrou, no capítulo 3, que ele encontra com Nicodemos, ele fala que Deus ama o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho primogênito, que a igreja tenta destruir, denegrar, lá vai eu falando essa palavra para destruir, para distorcer a verdade, que ele é unigênito. Unigênito quer dizer que é o único filho.
nós somos o quê, meu irmão? A igreja fala que nós somos filhos adotivos. Vê a audácia da igreja. Filho adotivo é o seguinte, porque aí nós temos que se batizar para ser filho de Deus. Né? Aí para entrar o dinheirinho da igreja, para a igreja criar poder na terra. É o anticristo. Porque Jesus disse, não se preocupa com o tesouro da terra, mas se preocupa com o tesouro do céu. Todo o evangelho da igreja está sempre na contramão. E aí Jesus fala para Nicodemo que ele foi o único que de lá desceu. Está escrito, minha irmã, não sou eu que estou inventando, está escrito. Jesus fala para Nicodemo que ele foi o único que de lá desceu para trazer esta palavra. O Jesus da igreja, em Mateus, fala que Jesus falou, eu vi Satanás cair do céu como um raio de luz. Minha irmã, eu sei que você é inteligência. Meu irmão, você não é tão ignorante como a igreja pensa que você é. Como é que Satanás, que é o poder das trevas, que é treva, como é que ele vai fazer raio, meu irmão? O raio é luz. Para fazer raio tem que ser um anjo de luz. Tem que ser uma luz, uma estrela cadente. Será que não dá para você perceber isso? A mentira, o desaceito da igreja. Se Jesus fala que só ele de lá desceu, por que depois ele vai dizer na boca do Jesus da igreja que ele viu Satanás cair do céu? Para dar valor. Tá entendendo? Ele está sempre procurando colocar poder nessa mitologia que eles criaram. Por que a igreja faz isso? Porque não aceita o Deus Todo-Poderoso. A igreja não aceitou o primeiro casal. Não aceitou os 10 mandamentos. Não aceitou o Deus verdadeiro. Criou um outro Deus, o Deus da igreja. Não aceitou Jesus, criou um Deus, um Jesus, que foi embora e vai voltar e desfazer tudo que ele pregou. Se você prestar atenção, as profecias da volta de Jesus, ele vai desfazer tudo que ele falou. Mas ele vem corrigir, porque que ele vem fazer tudo errado como dá, vai voltar a fazer errado de novo. Será que não dá para você perceber isso? Meu irmão, nós convidamos a você que tem uma igreja, tem um grupo, quer fazer o nosso curso, quer estudar conosco, nós vamos sentar, vamos conversar, vamos pegar a Bíblia, estudar o Evangelho. Porque você é o representante de Deus. Meu irmão, a senzala é a igreja. O capitão do mato é o lobo vestido de ovelha. Aquele que se coloca na frente de Jesus. Jesus diz que ele é o único pastor. O pastor que deu a vida pela ovelha, o homem se coloca na frente de Jesus como pastor. É desfazer. É o anticristo mesmo. Será que você não percebe isso? Agora, se você, meu irmão, quer acreditar, continua o livre-arbítrio. Tenho 2 notícias boas para você. Você não vai para o inferno eterno. Porque o inferno eterno não existe. Mas também você não vai para o céu, porque Jesus não vai voltar e arrebatar você não, porque que ele não vai voltar. Porque não volta aquele que nunca foi embora. O Jesus verdadeiro, ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias da vossa vida até o final do tempo. Não adianta a igreja pregar que Jesus vai voltar. Não adianta você pregar que Satanás tem poder, que Satanás é o príncipe do mundo. Não adianta. Essa igreja pregou mais de 600 anos que a terra era quadrada, a terra continua redonda até o dia de hoje. Não é agora que ela vai mudar, a igreja não pode mudar o desígnio do criar, a lei do universo é imutável. Preste atenção nisso. Se você tem a consciência
do erro que você faz. Minha irmã, junte-se a nós, vamos estudar. Estude o Evangelho de Jesus. Vai lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Estuda mesmo, não decora, não lê. Estuda versículo por versículo. Vê se dentro desses 3 capítulos a doutrina da tua igreja está enquadrada. Eu garanto para você, como conhecedor da Bíblia, conhecedor do Evangelho, a única doutrina que segue mais ou menos, ela não segue corretamente não. Nós não somos donos da verdade não. Há muitas coisas para se corrigir ainda no Espiritismo por causa das federações, porque as federações, porque o homem é assim. Quando uma coisa vai indo bem, daqui a pouco eles criam uma sociedade e começam a distorcer as coisas. Eu costumo dizer, o dia que as igrejas fechar, as casas espíritas também vão fechar. Só vai ficar o Evangelho no lar. Porque ela está seguindo o mesmo ritmo da igreja. Kardec preveu isso, que ele tinha medo, que no futuro as casas espíritas pudessem dizer, fora do espiritismo não há salvação. Isto é mentira, não é verdade. Fora do Evangelho de Jesus. Fora do Evangelho não há salvação, porque o dia que o Espiritismo deixar de seguir o Evangelho de Jesus, eu não sou mais espírita. Como eu disse para um pastor, para um dirigente da casa que disse, a sua pregação é maravilhosa, mas você só fala de Jesus, você não fala de Kardec. Por quê? E eu lhe respondi, porque eu não sou discípulo de Kardec, sou discípulo de Jesus. Kardec era discípulo de Jesus. Esta é a correção. Saudações em Cristo Jesus. Vamos agradecer a Deus. Convidamos, minha irmã, meu irmão, ore por nós. Porque o nosso ideal, o nosso sonho, o nosso pensamento é termos um endereço, ter uma casa, um local, onde nós possamos reunir materialmente, porque a nossa casa é virtual. O caminho do amor, semente de luz, é virtual. Nós queremos ter um local, um lugar para nós unirmos, encontrar esses nossos irmãos religiosos que querem estudar conosco. Nós sentarmos, abrir o Evangelho e estudar versículo por versículo e ver onde temos que nos corrigir. E nós temos que seguir a Jesus. Nós temos que convencer, explicar a esses nossos irmãos religiosos que eles seguem 4 dogmas da Igreja Católica. Dogma é mentira, meu irmão. Dogma é criação do homem. O inferno eterno, o céu único. Aí o estudo do capítulo 3 já é uma prova. Capítulo 3, 14 de João. Jesus fala declarado, na casa do Pai há muitas moradas, não é um céu só não. E a igreja fala que ela tem a porta do céu. É mentira. A porta é Jesus, meu irmão. Jesus. A igreja não é Jesus. Jesus é a igreja dele, não é a igreja do homem. Você compreende? O homem quer tomar o lugar de Jesus. Quer colocar Satanás no lugar dele. Então, nós queremos ter esse lugar onde nós podemos ajuntar trabalhador. Porque no virtual nós temos seguidores em vários lugares do mundo, em vários países. Mas estamos longe. Nós precisamos de estar por aqui, ajuntar trabalhador para nos ajudar. Porque percebe, eu estou só. Eu poderia trabalhar muito mais na internet se eu tivesse alguém que me ajudasse, um lugar onde nós pudéssemos reunir, fazer esse evangelho ao vivo, para que você pudesse participar. A nossa irmã da Itália, ela disse que gostaria de dar o terreno para nós. Meu irmão, minha irmã, se você tem esse desejo, apresenta a Deus. Para nós parece impossível. Mas para Deus tudo é possível. Nós cremos que logo isso vai acontecer. Nós vamos ter um lugar, uma casa, um cômodo, um terreno,
para nós construirmos a casa. Aí nós vamos unir para nós trabalhar na sociedade, na parte social. Porque não é só pregar caridade, não é só pregar o Evangelho, nós temos que viver esse Evangelho. Isso é uma promessa de Jesus. Temos certeza de uma coisa, estando com Jesus, estamos com Deus. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amantíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós abrimos este Evangelho, estudo do Evangelho. E em seu nome, nós estamos terminando, que é a quinta parte, o quinto passo do renascer para uma vida melhor. Senhor Jesus, pedimos novamente que a tua luz envolva esse nosso irmão. Aquele que abre uma luzinha, acende uma centelha de luz na sua mente, para que ele possa parar, raciocinar, estudar. Meu irmão, nós não pedimos para que você nos siga, pedimos que você estude o Evangelho, viva o Evangelho. Jesus precisa de nós, porque a humanidade precisa dele. Percebe, meu irmão, o homem, tanto no nosso país como no planeta Terra, o homem quer destruir aquilo que é nosso, quer tirar a nossa liberdade, quer tirar a nossa herança. Resplandecemos a nossa luz e ela desaparecerá, porque esses tais são trevas. Treva é a ausência da luz. Senhor Jesus, fluidifica essa água, abençoa este lar, abençoa essa condução onde está me ouvindo, abençoa esse aparelho, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos. E, se o Senhor permitir, na próxima semana estaremos gravando o sexto passo, o que é a verdade de Deus. Nós vamos provar para você o que é a verdade de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus? Essa é a pergunta, o que é a verdade de Deus? Até lá. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista, prego o Evangelho e digo, eu sou um administrador do grupo ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Sou apenas um administrador, que no total seremos 12 administradores. O que nós falamos está escrito no Evangelho, nós não inventamos, nós não pregamos uma nova religião. Nós pregamos a unificação da humanidade, porque somos família, meu irmão. Irmão católico, irmão evangélico protestante, irmão budista, irmão de qualquer outra da Umbanda, do Candomblé, unimos, porque todos nós somos filhos de Deus. Não somos iguais, porque Deus é perfeito, jamais Ele ia colocar todo mundo iguais. Nós somos diferentes um do outro, estamos numa escala de evolução. Por isso a necessidade da reencarnação. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e verdade.